E aí, pessoal, vamos seguir com o vídeo, com o estudo de Esther, né? A gente ainda está no capítulo 1 e a gente vai agora seguir a partir do versículo 13. Lembrando que na primeira parte a gente conheceu um pouquinho quem era o rei. Na segunda parte a gente começa a conhecer um pouquinho mais da rainha Vasti. E agora a gente vai para outra parte, para a terceira parte, que é quando a rainha Vasti é deposta. Eu ia falar deposta. Que foi. Então vamos lá. Então o rei consultou os sábios que conheciam as leis, pois era costume do rei tratar dos seus negócios na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. Então, a partir do momento que a rainha disse não, recusou o pedido do rei, foi um pedido, mas vindo do rei é um pedido, ordem, né? Então, ele foi lá e vocês vejam, eu gostaria muito de falar isso aqui, me chamou muita atenção. Porque no versículo anterior fala que o rei ficou irado, ficou enfurecido, ele ficou com muita raiva. Mas, lembra que eu falei desde o começo que ele era um homem bom? Que ele era um rei bom? Mesmo com toda essa raiva, que eu imagino que ele deva ter ficado, porque é muito ruim você estar diante de pessoas que você considera muito, que são muito importantes para você, e você ter uma pessoa que você considera muito também, e você quer que aquela pessoa esteja lá junto com você, apreciando aquele momento, e ela tá nem aí. Ela não tem a menor consideração pelas pessoas e nem por você, principalmente, né? Porque se ela tivesse por você, ela não iria pelas pessoas, mas ela iria porque ela te considera, porque ela te respeita. Então, ela ia pensar, poxa, por mim, não, nem por aquelas pessoas que estão lá, mas por consideração a quem tá me pedindo, eu vou, né? E aí, ela simplesmente disse não, e ele ficou com muita raiva, e eu compreendo muito bem isso. E aí, mas ele não tomou uma atitude baseada no que ele queria, no que ele pensava, na raiva, nas emoções dele. E isso é importante para todos nós. A gente não deve agir no calor da emoção. Porque na hora da raiva, no calor da emoção, a gente fala besteira, a gente age de uma forma que a gente depois vai se arrepender. Então vai ter o erro da pessoa, vai ter o nosso erro, vai misturar vários erros e é um erro atrás do outro. Então, olha só como ele era inteligente emocionalmente falando. Porque ele era humano, ele ficou com raiva com qualquer pessoa, mas ele não agiu baseado na raiva. E outra coisa, ele volta a falar que ele era um homem admirável. Eu acho que ele era um homem admirável, pelo que diz aqui na Bíblia, tá? Então, o rei, ele não tomou baseado no que ele estava sentindo, no que ele estava pensando, na raiva, no calor do momento. Ele consultou quem? Qualquer pessoa. Ele foi chorar para os amiguinhos dele? Ele foi consultar uma pessoa aleatória? Não. Ele consultou os sábios que conheciam as leis, pois era costume do rei tratar dos seus negócios na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. Então ele foi na lei. O que a lei diz a respeito disso aqui que está acontecendo comigo? E hoje a gente pode colocar isso como se fosse assim: o que a palavra de Deus diz a respeito disso que está acontecendo na minha vida? Entende? O que a palavra de Deus... Porque nesse caso, o nosso juiz é Deus, é a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus está me falando
sobre essa situação, o que eu devo fazer sobre essa situação, sobre essa atitude que essa pessoa tomou comigo. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Não importa o que eu tô sentindo. Ela diz que eu tenho que perdoar? Tá bom, eu não quero perdoar. Eu não tô sentindo vontade de perdoar, mas eu vou perdoar. Ela diz que eu tenho que olhar pra frente? Eu vou olhar pra frente. Ela diz que eu tenho que buscar sabedoria? Eu vou buscar sabedoria. Ela diz que eu tenho que meditar na palavra? Eu vou meditar na palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação? Que se você for apresentar uma oferta diante de Deus e você lembrar que uma pessoa tem algo contra você, vai lá, se reconcilia com ela primeiro, depois você volta e apresenta a sua oferta. Então é isso que entendeu? Ele foi lá consultar os sábios. Às vezes a pessoa vai consultar qualquer pessoa. Ela consulta um amigo, ela consulta uma pessoa que não tem nada para passar para ela. Todo mundo. Mas ela não consulta quem realmente pode ajudar ela, que é a palavra de Deus, e pessoas experientes, pessoas de Deus, pessoas que têm que passar, que já viveram por isso, que já viveram esse momento, que já passaram essa fase. É isso. Então, e os mais próximos a ele eram Carzena, Setara, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Então, chamou eles. Esses eram os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do rei. E perguntou-lhes, de acordo com a lei, não é de acordo com os meus sentimentos, o que se deve fazer a rainha Vasti por não ter obedecido à ordem do rei Xerxes, dada por intermédio dos oficiais? Porque vamos cá entre nós, se fosse outra pessoa, se fosse qualquer pessoa, se não fosse a rainha, filha, ela já estaria presa pelo menos há muito tempo, né? Mas como é a rainha, ainda teve-se a consideração de perguntar. Então, vamos à lei. Olha a consideração. Diante do rei e dos príncipes Memucã, deu a seguinte resposta. A rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Pois, então, antes de continuar no versículo 17, eu vou parar aqui rapidinho. Tá vendo? Lembra que eu falei no versículo, no vídeo anterior, que às vezes uma atitude nossa, ela, sem a gente perceber, ela vai ter um efeito na vida de outras pessoas. Às vezes a gente acha assim, muitas pessoas hoje têm falado aquele negócio, né? Meu corpo, minhas regras, eu tenho que ser feliz, então eu faço o que eu quiser, porque a vida é minha e eu vou ser feliz, não importa. Só que, na verdade, tudo que a gente faz, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se veste, tudo que a gente faz influencia de alguma forma na vida de outras pessoas. Talvez não na vida de muitas pessoas, mas influencia na vida de alguém. E as nossas decisões, as nossas atitudes, elas geram consequências na vida de outras pessoas. Então ela achou que estava só recusando uma coisa que o rei havia pedido. Mas na verdade, olha só até onde aquela atitude foi longe. Olha o que ele falou. Não pecou somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Ou seja, todo o reinado estava pagando, entre aspas, né? Estava sofrendo aquela negativa da rainha. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos quando se disser:
O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti viesse à sua presença, mas ela não veio. Hoje mesmo, as mulheres da Pérsia e da Média que souberem do que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Então, imagina, quando todo mundo... Não, mas é verdade o que ele falou, né? Esse sábio falou. Quando as pessoas, elas viviam numa lei, e elas eram obedientes naquela época, elas eram muito obedientes aos seus maridos, né? A família tinha muito respeito. Então imagina, se a rainha pode dizer não pro rei, eu posso dizer não pro meu marido? Eu posso desrespeitar os meus pais? Eu posso fazer o que eu quiser, porque a rainha disse que não. Então todo mundo tá sabendo que a rainha disse que não. Então tá tudo certo. Se ela pode dizer que não, a gente também pode dizer que não. Eu também posso desrespeitar meu marido. Eu também posso falar o que eu quiser. Então, olha a influência que um comportamento, que uma atitude geraria, mas o mal foi cortado pela raiz, geraria se não tivesse sido cortado. E aí entra a importância da gente botar limite nas coisas, da gente ter limite nas coisas, nas pessoas e em nós mesmos. Porque a gente está lendo isso daqui, essa história, mas é pra gente trazer pra gente aonde eu não tenho tido limite, aonde eu tenho feito a minha vontade, tenho sido egoísta, e olha aonde tem, de repente, tido consequências sobre o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, como eu tô agindo, que eu tô dando desculpa para não fazer, o que eu tô deixando de fazer, o que eu tô fazendo, mas na verdade não é isso que Deus quer. O que a lei diz que eu devo fazer? Que é a palavra de Deus nesse caso, né? O que a lei diz para mim? Então a gente se coloca nesse lugar, né? A gente se coloca nesse lugar. Nesse momento a gente se coloca nesse lugar. E aí, isso assim haverá muito desprezo e indignação. Olha a preocupação deles. Que não houvesse desprezo e indignação entre a preocupação deles com a família. O que eu achei mais lindo aqui, eu achei muito interessante essa parte, tem muitas coisas que a gente pode esmiuçar, mas o que eu achei mais lindo foi a preocupação com a família. Olha, se a gente deixar isso acontecer, se a gente não cortar o mal pela raiz, vai haver muito desprezo. Imagina um casal dentro da sua casa se desprezando. E aí a mulher despreza por um lado e o homem se indigna. Olha o que pode causar: brigas, confusão, separação até mesmo. Então eles estavam preocupados com a família, eles estavam preocupados não só com a postura do rei. Poxa, isso foi horrível, rei, para você. Mas eles não estavam preocupados só com o status do rei. O rei. Poxa vida, rei, ela não deveria ter falado assim com você. Não. O que ela fez gerou uma consequência muito grande para todo mundo. Para todo o reinado. Todo o reinado está em jogo. Todas as famílias estão em jogo. Olha o que pode acontecer por causa, repito, uma atitude egoísta. Nós temos prestado atenção nas escolhas e atitudes que nós estamos fazendo? E ele continuou: se for do agrado do rei, que promulgue um decreto real que seja escrito nas leis irrevogáveis da Pérsia e da Média, ou seja, não tem como anular essa lei, determinando que Vasti não entre mais na presença do rei Xerxes. Então,
por causa de uma recusa que ela fez. Por causa de uma recusa que ela fez. Ela não deixou de ver o rei uma vez. Nunca mais ela pôde estar na presença do rei. Ela não deixaria de ver o rei uma vez. Ela nunca mais iria ver o rei. Ela não perdeu uma festa, uma noite. Ela perdeu o reinado também, porque ela deixou de ser rainha. Olha só. Vasti não entre mais na presença do rei, e que o rei dê os seus direitos de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Muitas vezes, o arrogante, a pessoa que é egoísta e a pessoa que é arrogante, ela acha que nunca vai ter ninguém melhor do que ela. Nunca alguém vai conseguir fazer o que eu faço. Nunca no mundo você vai encontrar alguém, no caso da rainha, mais bonito do que eu. Então, me aceita e me atura, porque é o que você tem. Melhor você não vai encontrar, né? Em outras palavras. Só que, na verdade, o arrogante, ele tá longe de enxergar a verdade. E a verdade é que tem muita gente, muita gente melhor que ele por aí. É só procurar. O rei não quis procurar. Foi uma escolha dele. Eu não quero procurar. Eu tenho você. Eu quero você. Mas isso não significa que eu não possa ter alguém melhor. Que eu não possa encontrar alguém melhor. Porque existe. Existe. Você é bonita, você é linda e tal, gosto muito de você, mas se eu procurar, eu vou encontrar. E foi o que aconteceu, que a gente vai ver mais pra frente. Mas, então eles falaram, dê o posto dela de rainha para uma outra que seja melhor. E quando o decreto que o rei promulgar for publicado em todo o seu grande reino, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, tanto aos mais ricos quanto aos mais pobres. Olha a consequência, né? O rei e os seus príncipes se agradaram do conselho, e o rei colocou em prática a proposta de Memucã. Memucã foi o sábio que deu essa ideia maravilhosa. Então ele enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, anunciando que cada homem deveria liderar em sua casa. Olha como é legal isso, né? Eu acho interessante porque é bíblico que o homem deve liderar, que o homem deve cuidar, que ele deve exercer esse papel. Muito bem. Então, aqui não é pra mulher ser capacho, sofrer abuso e aceitar, não, né? Aqui é pra cada um exercer bem o seu papel. Porque se não exercerem bem o papel, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, desprezo e indignação. Desprezo de um lado e indignação do outro. Um ou outro vai desprezar e um vai desprezar e o outro vai se indignar. Não importa a ordem dos papéis. Não importa se é o homem que está desprezando ou se é a mulher que está desprezando, e o desprezado vai ficar indignado. Então, se cada um exercer bem o seu papel, as coisas vão dar certo. Então, a gente fica por aqui e daqui a pouco, no próximo vídeo, não sei quando, a gente vai seguir pro capítulo 2. Já vamos pro capítulo 2 de Esther. Então, o que você aprendeu? Se você leu, o que você entendeu? Se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente leu desse capítulo 1, fale com a gente. De repente, a gente até antes de ir pro capítulo 2, a gente volte, faça um resumão e fale um pouco mais sobre isso, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Vamos seguindo aprendendo com Deus, estudando o livro de Esther.